Boa tarde a todos. Estamos iniciando a aula de hidráulica, né? Nesse dia 3 de fevereiro, né? 3 de fevereiro. Nós vamos aqui, né? Seguir, né? Eu tô, assim, meio, como diria, né? Naquele filme, eu tô meio baleado, né? Tem uns 10 dias que eu tô desse jeito. E vamos ver se eu consigo seguir adiante, né? A aula. Tô com febre, tô com, às vezes, espirrando, tossindo. E vamos ver, né? Que a gente consegue seguir adiante aqui. Mas nós já não tivemos a aula da segunda por esse motivo mesmo, mas hoje vamos tentar, né? Vamos tentar seguir aqui para ver se a gente consegue, né? Aí tem depois, vai ter uma reunião depois, como que é? 2h30, né? 2h30 tem uma reunião e tem uma outra reunião 3h30, né? Aí provavelmente eu não vou poder participar dessas reuniões, não. Reunião de professores, né? Uma reunião é sobre reformulação do curso de pós-graduação em meio ambiente, que a Graziella convocou, né? 2h30. E 3h30 tem reunião com o Zé Roberto sobre o calendário 2021, né? Vai votar, né? O calendário 2021. Aí provavelmente eu vou continuar tomando os medicamentos aqui, vou deitar um pouco, porque realmente está. Eu creio que não é Covid, não, mas que realmente está. Porque eu não estou tendo problema de falta de paladar, nem de falta de olfato, nada disso, né? Estou tendo febre, né? Febre, tosse, não dormi bem essa noite, mas assim, eu prefiro crer que não é, né? Eu sempre creio, não creio no pior, não, creio sempre no melhor. Mas é isso, né? Vamos lá. Bom, gente, é o seguinte. Eu já compartilhei, já estou gravando a aula, né? E eu estou compartilhando com vocês. Nós temos aí 5 alunos online. Eu estou compartilhando com vocês a tela e eu vou entrar aqui, né, agradeço, né, primeiramente aí a solicitação de melhoras para mim, né? Muito obrigado aí por vocês aí. E aqui, vamos voltar aqui, né? Nós estamos aqui, nós vimos, né, a parte relacionada com a, vamos ver aqui, né? Como que chama o arquivo? Hidrodinâmica, né? Hidrodinâmica, continuação. 7ª semana, de 25/1 a 29/1. Então, tem a continuação da hidrodinâmica e a atividade que vocês fizeram aí, que o dia final era ontem, né? 2/2, vocês já enviaram também a pesquisa, né? Pesquisa relacionada com o tema Aplicações Práticas da Hidrodinâmica. Clicando aqui em hidrodinâmica continuação, nós temos o arquivo relacionado com o assunto, né? Hidrodinâmica. Vamos ver aqui o que ele vai abrir aqui. Nós já vimos, né? Nós já vimos
Definição, né, de hidrodinâmica. Vimos aí a vazão volumétrica, o que que é. Método experimental, já vimos. Vazão em massa e vazão em peso, eu creio que acho que eu já passei para vocês isso, né? Já foi conversado, exatamente. Vazão em massa e vazão em peso, né? O exercício número 1, nós fizemos aí. Exercício número 2 também, né? E aí ficou para vocês aí, ó. Ficou para vocês fazerem, né? Os exercícios propostos, né? Os exercícios propostos, ele vai do número 1 até o número 10, parece. Acho que até o 10, né? Até o número 10, exercício 10. Exatamente. Né? Então aí, né, vocês ficaram aí de fazer esses exercícios aí, de 1 a 10, né? Exercícios propostos. Quem não fez ainda, né, pode, eu vou dar mais um tempinho para vocês fazerem, né? Mais uns dias aí para vocês fazerem os exercícios de 1 a 10, né? E aí nós passamos para o outro assunto, né? Outro assunto que é exatamente vamos ver aqui, escoamento, né? Escoamento, vamos ver aqui. Vamos ver aqui se o computador vai ajudar aqui. Então, nós temos aqui, né? Cadê? Tá aqui, né? Ó. Semana 8, né? Semana 8. Da semana 8 para baixo, está desatualizado, tá? Eu tenho que atualizar os conteúdos aqui que estão da semana 8, né? Da oitava semana. Fiquem somente até a oitava semana, tá? Somente até a oitava semana. Então, vamos lá. Escoamento laminar e turbulento, né? Vamos ver aqui o que nós temos para hoje. Então, gente, o escoamento, né? O escoamento laminar e turbulento, né? Existe também o escoamento chamado instável, né? O escoamento instável é um escoamento intermediário entre o laminar e o turbulento. Então, na hidráulica, normalmente, né? O que interessa mais para nós, o que interessa mais para nós na hidráulica, na irrigação, por exemplo, é o regime turbulento, né? O regime turbulento é um regime que acontece com maior frequência na irrigação, né? Na irrigação, na hidráulica, de uma forma geral, na área agrícola, tá? Regime turbulento. Escoamento, né? Turbulento. Então, o que que vem a ser, né? Vamos ver se ele fala aqui. Então, ele vai falar de escoamento laminar turbulento e calcular o número de Reynolds. Então, veja bem, ó, escoamento laminar, né? O escoamento laminar ocorre quando as partículas de um fluido movem-se ao longo de trajetórias bem definidas, apresentando lâminas ou camadas. Daí o nome laminar, né? Cada uma delas preservando sua característica no meio. No escoamento laminar, a viscosidade age no fluido no sentido de amortecer a tendência de surgimento de turbulência. Este escoamento ocorre geralmente a baixas velocidades e em fluidos que apresentem grande viscosidade. Bom, aí nesse desenho, vocês podem ver aí,
Vocês podem ver nesse desenho aí o quê? Que as linhas de fluxo, né, as setinhas azuis aí, elas estão paralelas, né? As setinhas estão paralelas. Isso significa o quê? Que o fluxo, ele acontece de maneira, no sentido, as linhas de fluxo acontecem paralelamente, né? Existe aí uma predominância de fluidos, do sentido do fluido, direção e sentido do fluido. Então, nós podemos ver que o fluxo de água, por exemplo, de fluido, ele está acontecendo da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita aí, ó. Vocês podem ver, né? Nessas setinhas azuis aí. É a predominância do regime laminar, né? Nós podemos exemplificar o regime laminar, o escoamento laminar, da seguinte maneira. Um exemplo, quando você tem a água saindo na torneira, por exemplo, você não fechou direito a torneira, né? Você não fechou direito a torneira. Aí a água vai sair, sai aquele filete, né? Sai aquele filete de água. Você já deve ter visto isso, né? Quando você não fecha direito a torneira, fica saindo aquele filete de água, né? Fininho. Ali naquele filete de água fininho ali, está acontecendo o regime laminar. As linhas de fluxo são paralelas, as linhas de fluxo da água são paralelas, né? Uma outra aplicação, uma outra exemplificação, melhor dizendo, né, do escoamento laminar é o escoamento do sangue no nosso corpo longe do coração, né? Então, o sangue, quando ele está longe do coração, por exemplo, nas mãos, nos pés, né, nas pernas, então está longe do coração. Então, o escoamento que vai acontecer do sangue ali nas veias e das artérias é um escoamento laminar, tá? Agora, quando você tem o escoamento próximo ao coração, próximos aos átrios e ventrículos do coração, nós temos o escoamento turbulento, né? Existe uma turbulência, né? Existe uma turbulência do sangue próximo ao coração, né? Quando você está próximo aí aos átrios e aos ventrículos do coração. Então, são dois exemplos, né? São dois exemplos aí. No caso da irrigação, por exemplo, né, que é o nosso caso aqui, no caso da hidráulica específica para nós, ela é direcionada para a irrigação, a água, né, ela vai se movimentar normalmente com o escoamento turbulento, tá? Normalmente é turbulento. O que acontece? Então, a água vai escoar pelas tubulações com uma turbulência. Vai acontecer turbulência dentro da tubulação. Certo? Tudo bem, gente? Eu não sei se vocês estão me ouvindo, eu nem perguntei. Eu comecei e não perguntei nada. Tá tudo ok? Tá dando para ouvir bem? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ok. Beleza. Então tá. Então, gente, o que vai acontecer? Nós temos como calcular o número de Reynolds, chamado número de Reynolds, que é o número que vai dar para a gente exatamente, ele vai classificar o regime, né? Se é um regime laminar, se é um regime instável, ou se é um regime ou intermediário, né? Laminar, instável ou intermediário e turbulento. Deixa eu ver aqui no caderno, tem aqui um exemplo. Aqui no slide também tem, né? Então, o que acontece? Quando você calcula o número de Reynolds, né? O que vem a ser o número de Reynolds?
Como que eu calculo o número de Reynolds? O número de Reynolds vai ser a velocidade, veja bem, o número de Reynolds é a velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. A letra grega Y, né? Então, velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Quando eu calculo isso aí, eu vou encontrar um número. É um número adimensional, um número que não tem unidade. Ele não tem unidade, tá? Então, o que vai acontecer? Veja bem, quando eu pego a velocidade, multiplico pelo diâmetro e divido pela viscosidade cinemática, eu vou achar o número de Reynolds. Um exemplo, né? Vamos anotar aí, só para vocês terem como exemplo, né? Um exemplozinho de cálculo. Vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui no Word, vamos colocar no Word aqui, para ficar fácil vocês entenderem o exemplo, né? Vamos colocar no Word aqui. Vamos ver se o Word vai abrir, né? Tem isso também, né? Número de Reynolds, né? Então, para poder eu classificar o meu regime de escoamento, se é laminar, se é intermediário ou instável e turbulento, eu preciso calcular o número de Reynolds. Para calcular o número de Reynolds, eu tenho que ter o seguinte: a fórmula do número de Reynolds, RE, Reynolds é igual a velocidade vezes diâmetro, isso aqui dividido por. Agora, achar para achar isso aqui vai ser difícil, né? Para achar o símbolo, né? Número de página, equação símbolo. Vamos ver aqui. Símbolo. Mais símbolos. Deve estar por aqui, né? Vamos ver, cadê ele? É uma letra grega, né? É uma letra grega. Vamos ver aqui. Onde é que está? Onde é que está? Cadê a letra? Bom, vamos com calma aqui, porque tá difícil achar, né?
Deixar isso aqui que não está dando certo, não. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Eu teria que achar qual é o símbolo, né? Qual que é a letra grega. Não estou achando aqui. Mas tudo bem, vamos colocar aqui. Eu vou colocar escrito assim: viscosidade cinemática, né? Eu posso tentar achar a viscosidade cinemática. Posso tentar achar no. Posso tentar achar no. Aqui no Google, né? Vamos ver se dá. Eu queria mostrar para vocês a letra, né? Que aí quando vocês virem a letra, fica mais fácil, né? Um pouquinho de viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática. Vamos ver aqui o que vai aparecer, né? Imagens. Bom, a viscosidade cinemática é o seguinte. Aqui, vocês podem ver aqui, ó. Eu acho que está dando para vocês verem agora, né? Olha só onde está o mouse aqui. O meu mouse. O meu está apontando para essa letra aqui, ó. Tá vendo essa letra aqui, ó? Tá vendo aqui? Só para vocês verem qual é a letra, tá? A letra que representa a viscosidade cinemática é essa letra aqui, ó. A letra Y, a letra grega Y, minúsculo, né? É essa letra aqui, ó. Tá? Essa letra aqui parece um O, né? Um Ozinho, né? É a viscosidade cinemática. E tem a viscosidade dinâmica, que é o Mi. A letra grega Mi, que é mais conhecido de todos aí, né? Então, eu preciso, para poder calcular o número de Reynolds, pegar a velocidade, multiplicar pelo diâmetro, dividir por essa letra grega aqui, ó, viscosidade cinemática. Tá ok? Deu para entender aí qual é a letra, né? Se vocês quiserem anotar aí, ó, a letra é essa aí, tá certo? A letra é essa. Bom, então, vamos lá no Word, né? Vamos no Word aqui. Então, o número de Reynolds vai ser velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Um exemplo, né? Vamos dar um exemplo para vocês aí. Um exemplo numérico, tá? O exemplo vai ser o seguinte: a velocidade do fluido é igual a 2 metros por segundo, tá? Velocidade 2 metros por segundo. Eu medi lá a velocidade e achei 2 metros por segundo. O diâmetro do tubo é 100 milímetros. 100 milímetros. Certo? E a viscosidade cinemática é 10 elevado a menos 6 metros ao quadrado por segundo. Tá? Metros ao quadrado
por segundo. Ok? Então aí, né, nós temos a viscosidade cinemática, tá? Então, por exemplo, eu tenho que fazer algumas transformações, não é verdade? Por quê? Porque eu tenho que ter tudo no sistema internacional, né? Tudo tem que estar no sistema internacional. Então, por exemplo, a velocidade já está no sistema internacional, 2 metros por segundo. Beleza. O diâmetro, 100 milímetros, não está no sistema internacional, então tem que transformar, né? 100 milímetros vai dar quantos metros? 0,1, né? 0,1 metro. 100 milímetros, 0,1 metro. A viscosidade cinemática já está no sistema internacional, que é metros quadrados por segundo, 10 elevado a menos 6. Então, como que eu vou calcular? Vai ser número de Reynolds é igual. Número de Reynolds é igual. A velocidade, que é 2, vezes o diâmetro, que é 0,1, né? Isso aqui dividido por 10 elevado a menos 6 metros quadrados por segundo. Tá? Então vai dar. Número de Reynolds vai ser igual. 2 vezes 0,1 dá 0,2, né? 0,2. 0,2 dividido por 10 elevado a menos 6. Certo? 0,2 dividido por 10 elevado a menos 6. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 1, né? 2 vezes 10 elevado a menos 1 Deu 200 mil. exatamente, 200 mil, né? Então vai dar 200 mil sem unidade, não tem unidade, 200 mil. Então, o que acontece? Quando eu calculo esse número de Reynolds aqui, e acho, por exemplo, 200 mil, esse número ele é muito importante para mim, porque ele vai me dizer qual vai ser a classificação do meu regime de escoamento. No caso, a classificação é a seguinte. Se vocês quiserem anotar aí, né? Se vocês quiserem anotar, o número de Reynolds menor que 2.000, número de Reynolds menor do que 2.000 é regime laminar, tá? Existe uma diferença, uma diferenciação de autores, né? Alguns autores usam uma outra classificação um pouquinho diferente, mas a maioria usa essa que eu vou falar aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou usar o que é mais comum encontrar. O número de Reynolds menor do que 2.000 é regime laminar. Entre 2.000 e 4.000, é o regime instável ou intermediário, tá? Regime instável ou intermediário. E acima de 4.000 é o regime turbulento. Regime turbulento. Então, no nosso caso, qual vai ser o nosso regime? Nós acabamos de calcular. Turbulento. Turbulento, né? Ele deu mais do que 4.000, então é turbulento. Então, normalmente, quando a gente calcula o número de Reynolds, dá um número assim muito alto, bem acima de 4.000, né? Dá aí 200 mil, 100 mil, 80 mil, 300 mil, né? Então, não importa. Deu acima de 4.000, é regime turbulento.
E no nosso caso, né, no caso da irrigação, no caso da hidráulica direcionada para irrigação, para agronomia, o mais interessante é que você trabalhe com regime turbulento, tá? O mais comum, na verdade, é que você encontre o regime turbulento. No caso, eu posso ter também o regime laminar, mas é mais incomum, não é tão comum você encontrar o regime laminar na irrigação, não, tá? Então, normalmente, quando você faz lá os seus dimensionamentos e tudo mais, você encontra, é, números, né, que correspondem ao regime turbulento. Bom, aqui nós temos, né? Então, nós temos aí o exemplo, né? Que nós fizemos. Aí, o que acontece? Vamos imaginar aqui, nesse exemplo aqui, ó, regime laminar, né? Escoamento laminar. Aqui, ó, onde o mouse está mostrando aqui, essas setinhas estão todas apontando para frente aqui, ó, pro lado direito, né? Estão paralelas, né? Bonitinhas aqui, todas bonitinhas, todas paralelas umas às outras, tudo certinho, né? Esse é o regime laminar. Agora vamos imaginar o regime turbulento. Como é que é o regime turbulento? Como que é a representação esquemática do regime turbulento com essas setinhas? É uma setinha virada para cá, a outra virada para baixo, a outra virada para cima, a outra virada mais para baixo ainda. Então, o fluxo, ele não tem uma predominância assim de sentido, né? A direção é da esquerda para a direita, mas o sentido, né, é variável, né? Então varia. Existe choque, né? Existe choque entre as partículas de água, por exemplo. No caso, regime turbulento. E é exatamente o que acontece no caso da irrigação, né? Você liga a bomba, né? Conjunto moto-bomba. É claro que ali na hora que a água passa pela bomba, existe ali um regime turbulento por excelência, né? Porque o fluxo de água ele vai entrar em choque, né? As linhas de fluxo vão entrar em choque umas com as outras. E aí essa água vai ser bombeada na tubulação, né? E continua havendo atrito, né? Atrito intenso, né? Entre as partículas, entre as linhas de fluxo de água que estão ali na tubulação. Então, assim, geralmente, né? Para irrigação, você tem o quê? Regime turbulento. O regime instável ou intermediário é o mais difícil de trabalhar, tá? As equações, né, as equações utilizadas para poder trabalhar com esse regime, elas são muito mais complicadas, né, cheias de variáveis. Então, fica mais difícil você trabalhar com regime intermediário ou instável, né? Então, quando você cai, né, no regime instável, né, você faz os cálculos do número de Reynolds e cai lá no regime instável, o que sugere-se fazer? Sugere-se fazer alguma coisa para que você saia do regime instável, né? Então, por exemplo, você calculou o número de Reynolds, deu lá 3.000, deu 3.000, então está no regime instável. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa para poder esse número de Reynolds aumentar, passar de 4.000, né? Para ele passar de 4.000, o que eu posso fazer? Pela fórmula, né, que eu mostrei para vocês agora há pouco, pela fórmula, né, para o número de Reynolds aqui, ó, para esse número de Reynolds, vamos aumentar aqui, né, deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Para o número de Reynolds ficar maior do que 4.000, ou maior do que 3.000, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar a velocidade ou aumentar o diâmetro, né? Se eu aumento a velocidade ou aumento o diâmetro, o número de Reynolds fica maior. Então, ele passa de 4.000. Aí você cai no regime turbulento, né? Então, assim, a viscosidade cinemática nem tanto, porque você vai estar trabalhando com o mesmo fluido, né?
você vai estar trabalhando com o mesmo fluido, então a viscosidade cinemática daquele fluido ali vai continuar a mesma viscosidade. Você vai poder mexer na velocidade e no diâmetro. Velocidade e diâmetro. Tá? Bom, então o que acontece? Deixa eu ver se tem aqui uma exemplificação, porque como eu não tenho condições, né, vamos ver se tem aqui uma exemplificação, regime, ver aqui. Regime turbulento. Vamos ver se ele vai ter um desenho aqui para poder entender melhor, né? Olha só esse desenho aqui. Cadê? Então aqui dá para entender um pouco, não? Olha só. Acima está o regime laminar, né? Onde o mouse está mostrando aqui, ó, nós temos o regime laminar, tá? As linhas de fluxo estão paralelas, bonitinho, tá tudo certinho aqui. Aqui embaixo, o regime turbulento, olha só. As linhas de fluxo estão todas desordenadas aqui, né? Elas estão desordenadas. O sentido tem uma setinha para cima, outra setinha para baixo, outra para... Isso aqui é o regime turbulento, tá? Você tem uma turbulência. O atrito também vai ser maior, né? O atrito vai ser grande. Tá? Então, eu acho que deu para entender bem essa ilustraçãozinha aí, né? Aqui, ó, escoamento turbulento, né? Escoamento turbulento ocorre quando as partículas de um fluido não movem-se ao longo de trajetórias bem definidas. Ou seja, as partículas descrevem trajetórias irregulares. Trajetórias irregulares. Tá? Com movimento aleatório, produzindo uma transferência de quantidade de movimento entre regiões de massa líquida. Esse escoamento é comum na água, cuja viscosidade é relativamente baixa. Então, na água, né, nós temos um regime turbulento, né? Se encontra com grande facilidade isso aí, né? E vocês viram lá exatamente o desenho, né, das linhas de fluxo, né? Como que fica, né? Bom, aqui visualização de escoamento laminar turbulento em tubos fechados, né? Então nós temos um tubo fechado, né? Um tubo fechado, escoamento turbulento aqui embaixo, tá? O laminar é bonitinho. As linhas de fluxo são paralelas, tudo certinho. O turbulento não. Existe essa turbulência, essa modificação aqui das linhas de fluxo, no sentido das linhas de fluxo. O número de Reynolds, né? Como nós já calculamos, aqui ele traz um pouquinho diferente, né? Ele fala assim, o número de Reynolds, abreviado como RE, é um número adimensional. Adimensional, né? Não tem unidade.
usado em mecânica dos fluidos para o cálculo do regime de escoamento de determinado fluido dentro de um tubo ou sobre uma superfície. É utilizado, por exemplo, em projetos de tubulações industriais e asas de aviões. O seu nome vem de Osborne Reynolds, um físico e engenheiro irlandês. O seu significado físico é um quociente entre as forças de inércia e as forças de viscosidade. Aqui ele traz um pouquinho diferente, igual eu falei, né? Aqui, ó, esse autor, ele considera o número de Reynolds de escoamento laminar menor que 2.000. E o transição ou instável, ou intermediário, entre 2.000 e 2.400. E acima de 2.400, turbulento. Eu prefiro usar a outra exemplificação. Menor que 2.000 é laminar, de 2.000 a 4.000 é transição ou instável, e acima de 4.000 é turbulento. Acima de 4.000, tá? Aí, eu posso calcular também, usando aquela fórmula que eu mostrei para vocês, número de Reynolds, ou então usar essa outra equação aqui, ó, que vai dar na mesma, né? Ó. Massa específica vezes velocidade, vezes o diâmetro, dividido por μ. Dividido por μ. Tá? Então, eu posso calcular o número de Reynolds usando a viscosidade cinemática ou a viscosidade dinâmica, né? A viscosidade dinâmica é a letra μ, letra grega μ. Se eu tiver como informação a viscosidade dinâmica, eu uso o μ. Eu uso essa equação aqui, ó. Se eu tiver como informação a viscosidade cinemática, eu uso a equação que nós usamos agora há pouco. Reynolds é velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Então, eu posso usar as duas fórmulas, dependendo do que eu tiver como informação, né? Se eu tiver a velocidade de escoamento, a viscosidade dinâmica e tudo mais, eu uso essa equação aí que vocês estão vendo agora. Está marcado em azul aqui. Se não, eu uso a outra equação mais simples que eu acabei de usar agora há pouco. Ok? Bom, aqui, ó, nós temos uma tabela de viscosidade dinâmica, né? Que é o μ, né? Tem aí umas tabelas. Tabela de viscosidade dinâmica. Então, se eu estiver trabalhando, né, com água, né? Normalmente é o que eu estou trabalhando, a água. A viscosidade dinâmica dela é 1,0030 vezes 10 elevado a menos 3. Alguns autores usam só 10 elevado a menos 3, né? Não usam 1,0030. Eu prefiro usar o 1,0030 vezes 10 a menos 3. É mais preciso, né? Eu posso estar trabalhando também com outros fluidos, né? Gases, por exemplo, hidrogênio, o ar, xenônio, né? Eu posso estar trabalhando com outros líquidos a 20 graus, por exemplo, que é a temperatura padrão. É o álcool etílico, né? Acetona, metanol, né? Benzeno, água, mercúrio, ácido sulfúrico, tá? Então, a viscosidade dinâmica tabelada. Tabelada. Você entra nessas tabelas aí, pega o valor da viscosidade dinâmica e calcula o número de Reynolds lá, se for o caso, né? Exatamente isso. Ok? Importância do número de Reynolds. Importância do número de Reynolds.
Só um minutinho, gente. Recebi um negócio importante aqui. Deixa eu olhar rapidamente aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Eita. Fique bem informado em 1 minuto com as principais notícias do Brasil e do mundo. Deixa eu ver aqui. Sumiu a notícia. Ah, não, conselho de classe está aqui. Conselho de classe. É isso aí, né? É isso aí. Bom, então ele fala o seguinte, voltando aqui, ó. Importância do número de reinos. A importância fundamental do número de reinos é a possibilidade de se avaliar a estabilidade do fluxo, podendo obter uma indicação se o escoamento flui de forma laminar ou turbulenta. O número de Reynolds constitui a base do comportamento de sistemas reais, pelo uso de modelos reduzidos. Um exemplo comum é o túnel aerodinâmico, onde se medem forças dessa natureza em modelos de asas de aviões. Pode-se dizer que dois sistemas são dinamicamente semelhantes se o número de Reynolds for o mesmo para ambos. Então, ele traz aqui ao túnel, né? Túnel de vento, né? Então, no laminar, olha só o que acontece com as linhas de fluxo, né? Representado por esses barbantes aí, né? As linhas estão bem paralelas, né? Bem próximas ao paralelismo. Já no turbulento, olha só o que acontece com as linhas. Elas mudam, né? Elas se chocam, elas não ficam bonitinhas, né? Então, é o túnel de vento aí, é um exemplo prático para você ver exatamente a questão do número de Reynolds, né? Aqui no caso, nós estamos tratando com ar, né? Mas é um fluido, não tem problema. Você pode falar do ar também, porque é um fluido. Então, funciona da mesma forma. Número de Reynolds em perfis aerodinâmicos. Para aplicações em perfis aerodinâmicos, o número de Reynolds pode ser expresso em função da corda média aerodinâmica do perfil da seguinte forma. O número de Reynolds é o seguinte. Rho vezes V vezes C sobre μ. O V representa a velocidade de escoamento, o Rho é a densidade do ar, o μ é a viscosidade dinâmica do ar, né? Está tabelado agora há pouco, nós já vimos, e o C barra é a corda média aerodinâmica do perfil. Essa corda média aerodinâmica vem a ser, por exemplo, se você pega um avião, é a largura da asa do avião, né? Então, a asa do avião, você vai ter lá, vamos dizer que a asa do avião tem 3 metros. Então, o perfil, a corda média do perfil aerodinâmico vai ser 3 metros, né? Fluxo turbulento em perfis aerodinâmicos. A determinação do número de Reynolds representa um fator muito importante para a escolha e análise adequada das características aerodinâmicas de um perfil aerodinâmico, pois a eficiência de um perfil em gerar sustentação e arrasto está intimamente relacionada ao número de Reynolds obtido. Geralmente, no estudo do escoamento sobre asas de aviões, o fluxo se torna turbulento para números de Reynolds da ordem de 1 vezes 10 elevado a 7, sendo que abaixo desse valor, geralmente o fluxo é laminar. Aí ele vem com um exemplo. Olha só o exemplo que ele dá para nós aqui. Né?
calcular o número de Reynolds, né? E identificar se o escoamento é laminar ou turbulento, sabendo-se que em uma tubulação com diâmetro de 4 centímetros, escoa a água com velocidade de 0,05 metros por segundo. Então, como que calcula o número de Reynolds, né? Aqui, no caso, ele deu a velocidade, deu o diâmetro e ele deu também aqui, no caso, a viscosidade dinâmica, né? A viscosidade dinâmica é 1,0030 vezes 10 a menos 3 newtons por segundo por metro quadrado. Então, eu vou usar essa equação que está aqui, ó. Eu vou usar essa equação que está aqui. Ok? Vou usar essa equação. Então, essa equação aqui vai ser o ρ, né? O ρ que é... Deixa eu ver se ele deu o ρ aqui. O ρ é conhecido, né? O ρ é 1000, né? 1000 kg por metro cúbico. Então, o ρ é 1000, a velocidade é 0,05 vezes o diâmetro, que é 4 centímetros, ou 0,04 metros, né? Dividido pela viscosidade dinâmica. Não é a cinemática, a viscosidade dinâmica. A viscosidade dinâmica da água vai ser 1,003 vezes 10 elevado a menos 3. Aí ele calculou que o número de Reynolds deu 1994. 1994. Se deu menos que 2000, é laminar. Então, o número de Reynolds aí está dizendo que nosso escoamento é laminar. Entendido, gente? Esse exercício aí? Eu acho que é tranquilo, né? O exercício número 1, né? Tranquilo. Você tem aí a viscosidade dinâmica, você tem também o ρ, que é tabelado, né? 1000 kg por metro cúbico. E o diâmetro se transforma para metros. A velocidade você deixa em metros por segundo, já está, né? E o μ, que é a viscosidade dinâmica, já é tabelado. Bom, exercício 2, né? Vamos ver o exercício 2 aqui agora. Olha só. Exercício 2. Né? Exercício número 2. O exercício número 2 está aí, ó. Determine o número de Reynolds para uma aeronave em escala reduzida, sabendo-se que a velocidade de deslocamento é de 16 metros por segundo, para um voo realizado em condições de atmosfera padrão ao nível do mar. Ou seja, o ρ, né, do ar, 1,225 quilos por metro cúbico. O ρ do ar, né? É uma aeronave em escala reduzida, tá, gente? Escala reduzida. Não é uma aeronave normal. Não é um avião normal. É uma aeronave em escala reduzida. O voo, né? Então, as condições de atmosfera, o ρ é 1,225 quilos por metro cúbico. E a corda, né? A corda média é 0,35 metros, ou seja, 35 centímetros, né? E o μ, que é a viscosidade dinâmica, é 1,7894 vezes 10 a menos 5 quilos por metro por segundo. Tá? Então, aí eu vou usar a fórmula que tem a corda, né? Aquela fórmula que eu mostrei anteriormente, que tem a corda aqui, ó. Tem a corda.
Então, como que eu faço, né? Como que eu faço? O Rho é 1,25, 1,225, né? Vezes a velocidade, que é 16 metros por segundo. A corda é 0,35, ou seja, a distância, né? O comprimento da asa é 35 centímetros, porque ele é o quê? Ele é um voo, ele é uma escala reduzida que falou aí, né? Se fosse um avião normal, é claro que ia dar mais, né? Ia dar tantos metros, o valor de C, né? O C barra seria metros, os metros aí. No caso aqui, como é escala reduzida, o C é 0,35. 0,35. Dividido por μ, o μ é quanto? O μ é 1,7894 vezes 10 elevado a menos 5. Fazendo as contas, eu vou encontrar o valor de 3,8 vezes 10 elevado a 5. Então vai dar o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 38 mil, né? 38? 1, 2, 3. 380 e tantos mil, né? Valor de RE, número de Reynolds. Então vai dar viscosidade não. Regime turbulento. Vai dar regime turbulento, né? Certo? O valor do número de Reynolds deu 3,8 vezes 10 elevado a 5. Então dá um número muito maior do que 4.000. Então ele é regime turbulento. Turbulento. É assim que você faz para encontrar exatamente se é turbulento, se é laminar, se é instável ou se é intermediário, né? Estável ou intermediário. E aí vem os exercícios propostos, né? Nós temos aqui 2 exercícios propostos, deixa eu ver, não tem mais, né? É 2 não. Tem aqui 4, né? 4 exercícios propostos. Então, vocês vão ficar, né, com os exercícios propostos, né? Os exercícios propostos, vocês vão, né, fazer aí, vou tentar fazer, né, os exercícios propostos, né? E aí depois a gente vai tirar as dúvidas que porventura existam, né? Exercícios propostos número 1, 2, 3, 4, 4, né? 4. Tá ok? Então aí temos 4 exercícios propostos para vocês aí, né? E aí vocês vão fazer-os aí, né? Por gentileza. Deixa eu voltar aqui agora.